Hoje, vamos recapitular o filme chamado O Abrigo. O filme se inicia em Ohio, com Curtis tendo um sonho apocalíptico, acompanhado por alucinações visuais e auditivas de óleo de motor fresco caindo como chuva. Ele mantém essas experiências em segredo de sua esposa, Samantha, e de sua filha surda, Hannah. Após o café da manhã e uma discussão sobre os planos do dia, Curtis parte para o trabalho. A principal fonte de renda da família está vinculada ao emprego de Curtis em uma empresa de perfuração. Esta empresa oferece benefícios de saúde substanciais, que são cruciais para garantir que a família possa pagar pela cirurgia de implante coclear para Hannah. Devido às intensas chuvas, a perfuração teve que ser interrompida, levando Curtis a acompanhar seus amigos a um bar. Ao retornar para casa, Curtis verifica o estado de sua filha, enquanto Samantha o abraça por trás, relatando que Hannah ainda não interage com outras crianças, o que a preocupa. Além disso, solicita a Curtis que limpe a pilha de lixo nos fundos da casa. Contudo, uma tempestade repentina desaba, assustando o cachorro da família, que rompe a corrente e morde o braço direito de Curtis. O incidente se revela mais um dos seus sonhos perturbadores. Sentado à mesa, Curtis, preocupado, observa o cachorro ao lado de Hannah. No trabalho, Curtis ainda está olhando para sua mão, sem prestar atenção ao que seu superior está lhe informando. Antes de continuar o trabalho, Curtis visita um depósito para comprar uma casinha de cachorro. Enquanto continuam o trabalho, Curtis vê um enxame de pássaros e começa a sentir que pode ser um presságio. Ao chegar em casa, Samantha demonstra um leve desapontamento com ele, pois ele esqueceu que precisava ir à escola de surdos de Hannah para aprender mais sobre os sinais. Mesmo assim, ele compareceu à escola sem ter tomado banho. Todos os sonhos apocalípticos de Curtis sempre iniciam com uma forte chuva de óleo de motor. Enquanto levava sua filha no carro, com visibilidade limitada da estrada, ele colide e tem uma alucinação na qual alguém tenta tirar sua filha, enquanto ele é estrangulado, o que o faz despertar com falta de ar. Enquanto isso, Samantha e Hannah vão para a feira de vendas, enquanto Curtis fica em casa devido a um aparente mal-estar. Durante esse período, Curtis constrói uma casinha cercada para seu cachorro e pede desculpas a ele, dizendo que tem que ser assim por enquanto. Em seguida, ele encontra a chave do abrigo e verifica suas condições. Na feira de vendas, Samantha se irrita com uma cliente que desvaloriza seu produto, mas mesmo assim, efetua a venda pelo preço sugerido pelo cliente, indicando que questões financeiras é um problema para eles. Em casa, Samantha questiona Curtis sobre o motivo de ele ter colocado o cachorro para fora, visto que sempre foi um cachorro de dentro. Sem oferecer muitas explicações, ele responde que o cachorro é dele. Pouco depois, Curtis tem outro pesadelo, onde está chovendo e sua filha está olhando pela janela. À medida que ele se aproxima, um homem está parado lá, o que o assusta e o chão começa a tremer. A eletricidade falha e o homem do lado de fora tenta arrombar a porta. Todos os móveis parecem levitar, como se a casa estivesse desmoronando. Curtis parece estar experimentando uma dor intensa. Ao despertar, percebe que urinou na cama. Sua esposa entra, ainda preocupada com seu estado de saúde, e questiona se deveria cancelar o jantar planejado para aquela noite. Curtis responde que está tudo bem. Após trocar os lençóis, ele acompanha sua filha até a biblioteca e adquire um livro sobre doenças mentais. Durante o trajeto de volta para casa, faz uma parada em uma loja e adquire uma quantidade considerável de alimentos, como se estivesse se precavendo para algo. Ao retornar para casa, encontra Samantha e sua família à mesa. Sua chegada é recebida com uma repreensão por estar atrasado. Ele comunica à mesa sua intenção de realizar a limpeza do abrigo. Nos dias subsequentes, concentra-se na organização do abrigo sem compartilhar com ninguém os acontecimentos. Samantha também observa que Curtis costuma sair para o abrigo durante a noite. No dia seguinte, ele consulta um médico, solicitando medicamentos para dormir devido a 4 noites agitadas. O médico considera prematuro fazer um julgamento, dada a breve duração do problema. No entanto, após explicar sua situação, o médico fornece uma receita e o contato de um psiquiatra em Columbus. Mais tarde, Samantha recebe a notícia de que o seguro cobrirá o implante de Hannah. À noite, Curtis toma a medicação prescrita. Surpreendentemente, ele desperta cheio de energia e sem os pesadelos habituais. Até sua esposa observa que ele parece bem. No trabalho, enquanto conversa com seu colega, Curtis é surpreendido por um forte trovão, embora seu colega não o perceba.
Apesar do céu ainda estar limpo, Curtis continua a ouvir os trovões. Essa experiência o leva a um ataque de pânico, resultando inclusive em vômito posteriormente. Preocupado com a gravidade crescente do problema, ele compra um container e então visita sua mãe em uma unidade de cuidados especiais. Sua mãe, Sarah, sofre de esquizofrenia paranoica, uma condição que se manifestou em uma idade aproximada à atual de Curtis. Ele está apreensivo com a possibilidade de também ser afetado pelo distúrbio. Enquanto abastece o carro, Curtis opta por cancelar uma consulta com um psiquiatra em Columbus, devido à distância e à escassez de recursos financeiros. De volta em casa, ele revisa os custos relacionados à construção do abrigo e decide solicitar um empréstimo. John o alerta sobre a natureza arriscada do empréstimo, informando que, caso não consiga efetuar os pagamentos, a casa será utilizada como garantia. Mesmo diante desse aviso, Curtis concorda em prosseguir com o empréstimo. No trabalho, ele compartilha com Duarte a ideia de construir um abrigo e solicita sua colaboração. Duarte questiona se ele está bem, ao que Curtis responde que vai ficar bem. Posteriormente, Curtis procura uma psicóloga em uma clínica de assistência gratuita, com quem discute o histórico psicológico de sua família. Contudo, a profissional não pode oferecer assistência a Curtis, uma vez que não é uma psicoterapeuta certificada. Curtis enfrenta dificuldades em discernir entre suas alucinações e a realidade, um dilema evidenciado quando observa relâmpagos e fica indeciso sobre se são reais ou alucinações. Para ampliar o abrigo contra tempestades, Curtis viola as regras do trabalho ao pegar emprestado equipamentos da empresa em que trabalha para fazer mais um abrigo reserva ao lado do atual. Ao ver o buraco no quintal, Samantha fica com raiva. Samantha exige explicação para todas as ações estranhas que Curtis fez recentemente. Porém, Curtis diz que não há nada a explicar e sai do quarto. Ao preparar-se para dormir, Curtis toma mais do que a dose prescrita do sedativo. Como resultado, ele sofre uma convulsão, levando Samantha a chamar uma ambulância. Posteriormente, Curtis se recupera e expressa suas desculpas à equipe médica pelo inconveniente causado. Por fim, ele confessa a verdade para Samantha, compartilhando seus pesadelos. Embora Samantha ouça atentamente, ela se encontra sem palavras. Após um pesadelo envolvendo um colega de trabalho armado com uma picareta, Curtis solicita uma mudança de parceiro ao seu superior. Embora inicialmente perplexo, o chefe aceita a solicitação de Curtis. Enquanto ele e Samantha se preparam para a cirurgia de implante coclear de Hannah dentro de 6 semanas, Curtis está gradativamente se ausentando do trabalho, o que resulta em tensões com seu superior. Em casa, Curtis conclui a instalação do container e posteriormente dirige-se a uma loja para adquirir máscaras antitóxicas para a família. Mais tarde, Samantha solicitou ao irmão de Curtis, Kyle, que o aconselhe a reconsiderar suas ações. Porém, Curtis mantém-se firme em relação ao seu plano. Além disso, Curtis propõe que seu irmão adote seu cachorro, uma sugestão que Kyle acaba aceitando, uma vez que já estava interessado em ter um animal de estimação. Posteriormente, o chefe de Curtis tomou conhecimento de que ele utilizou os equipamentos emprestados da empresa, resultando na sua demissão. Tal medida acarreta em uma redução na cobertura do seguro médico de Hannah. Ao ser informada sobre essa situação, Samantha reage de forma enérgica, desferindo um tapa no rosto de Curtis antes de deixar o local com sua filha. Vários dias depois, ao perceber que Curtis continua demonstrando amor e cuidado por Hannah, Samantha sente-se incapaz de se afastar dele. Ela propõe renunciar a uma viagem à praia planejada para o verão e, em vez disso, economizar para buscar tratamento com um psiquiatra qualificado. Além disso, ela insiste na participação conjunta em um evento social, com o intuito de restaurar algum sentido de normalidade em suas vidas. Enquanto frequentava a cantina comunitária, Duarte confronta Curtis por tê-lo dispensado depois de tudo o que passaram. Duarte é provocado e lhe dá um soco. Enfurecido, Curtis derruba Duarte no chão, derruba uma mesa e desfere um discurso verbal assustador sobre todos os presentes. Ele grita profeticamente que uma tempestade devastadora está chegando, insistindo que nenhum deles está preparado. Samantha pode ver como as coisas vão mal com seu marido. Porém, ela ainda abraça Curtis para acalmá-lo. Enquanto Curtis conserta seu carro, Hannah sai para a rua. Ele a agarra e vê um enxame de pássaros pretos voando e uma tempestade se aproximando. Os pássaros começam a cair repentinamente do céu e um alerta de tornado é ouvido. Foi um pesadelo, exceto pelo som de alerta de tornado. Eles pegam Hannah e vão para o abrigo, onde equipam as máscaras de gás antes de adormecerem. Mais tarde, Samantha desperta Curtis, insistindo para que ele remova a máscara.
Ela pede que ele abra a porta, enquanto Curtis alega que a tempestade ainda não cessou. Após um impasse tenso, Curtis finalmente abre a porta e descobre que a tempestade passou, enquanto os vizinhos estão ocupados limpando o quintal e a companhia de energia está restaurando a eletricidade ao longo da rua. Eles procuram um psiquiatra, que aconselha o casal a seguir adiante com as férias anuais planejadas na praia. No entanto, o psiquiatra recomenda que Curtis receba cuidados psiquiátricos em uma instalação distante de sua família após o retorno das férias. Na praia, Hannah e Curtis se divertem construindo castelos de areia, enquanto Samantha cozinha para a família. De repente, Hannah alerta o pai com os sinais de que uma tempestade está vindo. Quando Samantha sai da casa de praia, a chuva espessa e oleosa, da qual Curtis falou, começa a cair. Samantha olha para uma versão maior das nuvens de tempestades sinistras que Curtis tinha visto, aglomerando-se sobre o oceano. A maré recua enquanto um tsunami se aproxima à distância. Samantha sussurra tudo bem de forma segura. A cena fica preta, deixando a verdade da realidade um mistério. Espero que tenham gostado. Até a próxima.